Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 19 de 2 de 2009. Expediente. Indicações números 009 e 010/09 de autoria do vereador Luiz Fernando Cardoso. Indicações número 011 e 012/09 de autoria do vereador Lauro Pirola. Indicações números 013, 014, 015, 016, 017, 018 e 019/9, de autoria da vereadora Tati Teixeira. Projeto de lei números PL/001 e PL/002/09, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número PR/002/09, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Terminando o expediente, passamos agora para o horário político. Vereador Douglas Mato, ausente. Está. Vereador Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava chegando e uma senhora me chamou para conversar e a gente tem que dar atenção, né? Senhor presidente, eu estava vindo aqui para a Câmara e tive a oportunidade de encontrar o ex-prefeito Antonelli. Matar a saudade, conversamos muito sobre o horário político, né, livre, sobre o quadro político, inclusive de Criciúma. A opinião do Antonelli é uma opinião interessante, né? Uma opinião do ex-prefeito, ex-vice-prefeito, uma pessoa experiente, passou também lá os problemas dele. Eu escutei o voto no Tribunal Superior Eleitoral da cassação do governador da Paraíba, né? Cássio Cunha Lima. Impressionante a contundência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E tem vários governadores na fila. Vários. Se eu não me engano, hoje, inclusive, vai ser o julgamento do Jackson Lago. Né? Se o rigor extremo das instâncias superiores do Tribunal Superior Eleitoral se mantiver, evidentemente que não é para agrado de ninguém, mas tem muito galinho que vai ficar com as esporas de molho. Pode ter certeza. Eu não diria isso, eu jamais afirmaria, também não estou afirmando, não sou ministro, né? Mas sou advogado há muitos anos, 22 anos, me lido num escritório grande, sou apenas um dos sócios. A impressão que nós vamos caminhar por um período de uma certa insegurança, o que novamente é muito ruim para Criciúma, né? É lamentável, porque isso é resultado não do que diz a lei, nem do que faz a justiça. É do que faz as pessoas que militam nos partidos, das lideranças políticas. Tanto provocando situações injustas, como muitas vezes descumprindo ditames elementares da legislação eleitoral. Lá na Paraíba, o Cássio Cunha Lima foi cassado por um programa, eu escutei também a defesa dele, do governador, por um programa que distribuiu 30 e poucos mil cheques, fora do período eleitoral. Enfim, uma situação aparentemente anômala, mas o que se vê, a sensação que se tem, e os comentários hoje da grande imprensa eram todos nesse sentido, é que a Justiça Eleitoral vai no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não esperava, aliás, acho que ninguém esperava,
o relatório do juiz ontem em Florianópolis em relação ao prefeito de Criciúma. Foi surpresa para todos nós, até para mim. Porque o que se falava é que era favas contadas, coisa simples e resolvida. Vocês vejam que a Justiça Eleitoral caminha para o aperto do torniquete. Isso me lembra uma situação muito parecida com a do Décio. Porque aqui em Criciúma, a cassação do Décio, aqui em Criciúma, ele foi absolvido. Mas na fundamentação, vereador Luiz Fernando, o senhor que também é advogado, sim para todos, na fundamentação, o que o juiz fez? Ele bateu pesado no Décio. Só lá na parte dispositiva, onde ele julga, ele absolveu. Entrou em contradição o julgamento. E o que aconteceu em Florianópolis ontem foi isso. Uma contradição entre a disposição em ser apenas uma simples penalidade por 3 anos, com o peso pesado da caneta na fundamentação. E isso é muito argumento para um recurso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Uma situação, aliás, muito parecida. Só se mudam as instâncias. E aí eu percebo que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, tratou isso com jeito, porque ele já tirou um prefeito de Criciúma e tem dificuldade de tirar um segundo logo na próxima administração. Parece que está jogando para o âmbito do Tribunal Superior Eleitoral a decisão. Essa é a sensação que eu tenho. Então, torço para que a cidade de Criciúma não passe por um outro trauma. Isso não nos interessa. Não é o que ninguém quer. Mas, como o horário político é livre, e isso é uma coisa que hoje me preocupa, vamos ver se as previsões serão acertadas ou erradas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Lauro Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Aos que nos acompanham nessa noite, por intermédio da internet, os que estão aqui presentes no nosso salão de reunião. Gostaria de não debater, mas em poucas palavras esclarecer alguma coisa assim. Que eu ainda acredito na lei. Que a lei ela é feita para ser cumprida. Às vezes ela é descumprida quando as pessoas tentam passar por cima e o grupo maior que passa por cima acaba fazendo com que a lei se descumpra, ela seja corrompida. Eu só não quero, meu colega vereador se ofenda com as minhas palavras, mas quero ser bem claro de uma forma. Não existe comparação com o que houve com o prefeito Décio Góes e com o prefeito Clécio Salvador. Essa comparação não existe. Não existe no que foi feito no processo e nem no julgamento. Não sou juiz e não sou advogado, mas acompanhei e acompanho de perto essas questões sempre que eu pude acompanhar e continuo acompanhando. Se fazer o bem e trabalhar como foi feito aqui merece cassação e a justiça não está sendo legal, será que absolver um prefeito que foi prefeito de uma cidade, aprovar as contas dele aqui dentro dessa casa, como foi aprovada, é legal? Eu deixo a pergunta no ar. Eu penso que não é legal. Eu penso que quando foi feita a aprovação das contas do Décio, nada contra ele, que é um grande meu amigo, mas politicamente é outra história. Tem que se defender política, amigo, cada coisa no seu lugar. Da forma que foi aprovada as contas do prefeito Décio, aqui dentro dessa casa, muito poucos criciumenses concordariam. Mas foi aprovada as contas aqui. Foi negado palavra sim para vereadores aqui dentro do prazo normal e não foi deixado falar. E foi dito que estava aprovada por unanimidade as contas do Décio. Ou eu estou mentindo, vereador Zebe? Gostaria que me conferisse se eu estou errado. Eu não penso que estou errado, não. Estou bem certo. Então acho que chegou a hora dessa casa, cada um explicar da sua forma como ele sente as questões. Voltando um pouquinho atrás, fiz questão de acompanhar bastante uns artigos que diz também a respeito o quanto a lei da venda da Praça Cincinato Naspolini, tão falada, e tão bajulada, e tão complicada, e tão festejada por uns, que estão dizendo que o tribunal cancelou, que não vai vender, que a liminar não vai dar isso, que não vai dar aquilo.
Eu penso que antes que a gente falar as coisas, tem que esperar para analisar o resultado da justiça. A justiça existe e ela vai ser cumprida sim, com certeza. Existe lei sim que faculta, que dê direito ao prefeito que venda a praça sim. Eu tenho elas, uma apenas que eu não trouxe aqui. Que eu pedi para o meu assessor, não foi aquilo ali, foi outra coisa. Mas não vai faltar oportunidade para nós ver essa lei. Então eu quero dizer assim, que a nossa cidade, ela vai ficar marcada só por cassação? Ou ela vai ficar marcada só por questão política? De um determinado político se eleger, então porque um foi cassado, tem que caçar o outro? Independe de se ele é trabalhador, se é honesto, que provou por diversas testemunhos que fez pelo bem, merece ser cassado? Ou quando foi chamado a atenção, ele não atendeu? Foi esquecido que na época do prefeito Décio Góes, quando foi avisado pela justiça que não podia fazer determinadas coisas, não foi atendido, não foi dado bola para a justiça? Isso ficou no esquecimento? No meu esquecimento não ficou. Meu esquecimento está bem claro. Não concordo com essas palavras do meu companheiro vereador. Quero dizer para vocês que confio na justiça e que Criciúma terá um prefeito sim absolvido, com todas as razões e com todo o direito que ele tem. Muito obrigado, presidente. Vereadora Tati dispõe de 5 minutos. Boa noite aos vereadores, a todo o plenário aqui presente. Queria hoje parabenizar a presença da Milene aqui nessa casa, que é uma grande amiga, né? Então, em nome dela, queria cumprimentar a todos os presentes, aos servidores dessa casa, como também a imprensa e ao presidente da casa, que comanda aí os trabalhos. Seu Lauro, eu acredito que a gente deve deixar a questão, né, de cassação ou não, inegibilidade ou não, para que a justiça faça essa avaliação. Acho que a gente acredita nela. E nós, enquanto vereadores, acredito que nós temos aí uma bagagem muito grande de problemas na cidade que a gente tem que resolver. Então, hoje eu vou me focar, né, o olhar hoje meu vai ser nesse sentido, onde ontem presenciamos a questão das cheias, mais uma vez no município, né, em 40 dias, 2 cheias, onde nós presenciamos momentos muito complicados e difíceis, né, em ver principalmente pessoas carentes que já têm tão pouco e que nesse momento perdem o pouco que têm. Então, eu acho que esses momentos servem para que a gente possa refletir, analisar e sim, como vereadores, delimitar ações para que a gente consiga resolver essas situações, para que a cada vez que aconteça a gente não se lamente, e sim que a gente tente resolver esses momentos. Eu vejo que há duas partes, né? O executivo na função de resolver problemas como a questão do Rio, Criciúma, que são problemas que tem que trazer à tona para serem debatidos e daí envolver a universidade em busca de recursos do governo federal e estadual para que isso seja resolvido. Em contrapartida, a gente vê também a população com uma missão grande em resolver esse problema, que é na questão da conscientização, de que a gente comece a conscientizar as pessoas de não jogar o lixo fora, de a gente fazer a nossa parte enquanto cidadão também. Então tem a missão aí do Poder Executivo e de nós enquanto cidadãos. E acredito que isso possa se estender para uma conscientização com as crianças, porque eu acredito que é nelas que a gente vai conseguir aí ter um resultado no futuro. E eles cobram dos adultos, né? Então, de repente, chamar a atenção para desenvolver projetos nas escolas do município, nas escolas do estado, nesse sentido. Queria colocar aqui, a vereadora Romana já apresentou, né, já levantou a questão da Defesa Civil em outro momento e ficou de nos passar o seu projeto em relação a isso, né? Então a gente está no aguardo, queremos participar também, mas hoje já existe projetos de lei que são referentes, né, à Defesa Civil e que não são colocados em prática, que é a lei, né, 3452 e a 4165. Inclusive, há um regimento interno para a Defesa Civil, que aí eu pesquisei e ainda não tenho conhecimento se já
já aconteceu ou se ele tem que ter feito, mas na lei diz que ele precisa ser feito, inclusive envolvendo diversos setores, para fazer discussão em relação a isso, da defesa civil. Então, nós teríamos que trazer essa discussão para ver, né? Pegar o que você mais ou menos elaborou e juntar com o que já tem para que a gente pense melhor. E daí, vereador Douglas, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua fala na segunda-feira, quando você colocou muito bem. Eu acho que a gente tem uma missão muito grande enquanto vereador, que é sim, além de elaborar novas leis, que isso é importante, né? Cada um de vocês tem aí uma grandiosidade de pensamento e ideias que eu acho que vai só acrescentar para o município. Mas também, principalmente, de exigir com que as leis já existentes sejam colocadas em prática. Porque se a gente puxar ali, né? Eu estou visitando na internet os projetos, muitas leis existem. Mas quantas que não são colocadas em prática? Eu acho que a nossa posição enquanto vereadores é justamente ir buscar isso. Buscar para que essas leis realmente aconteçam para benefício da comunidade. Aí eu queria também, não podia deixar, né, de parabenizar aí a atuação da Ângela, da Defesa Civil, que teve uma atuação extraordinária, que mesmo com pouca estrutura, conseguiu desempenhar um papel muito importante. O Abraão também, que hoje conversei com ele desde cedo, de madrugada, atuando, tentando, né, dar o atendimento melhor para toda a comunidade. O Almir também, gostaria de deixar o registro parabenizando pelo seu trabalho que sempre faz. Eu acho que é isso, pedir a união de todos, né, para que a gente consiga melhorar todas essas situações. Obrigada, senhor presidente. O vereador Jefferson dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, os nobres vereadores, todos que estão aqui presentes. Eu confesso que, como pastor, eu tenho o hábito há muitos anos, não só como pastor, mas, enfim, como alguém que é voluntário há muitos anos para ajudar a sociedade em todos os aspectos. Eu confesso que eu tenho um olhar e costumo olhar sempre com o coração as coisas. E agora eu tenho que treinar e tenho que me disciplinar a olhar de forma política, às vezes seca, cruel. Isso realmente não é fácil para mim, mas eu chego lá. Não quero apressar também, porque eu sou tão feliz assim, não quero perder nem um pouquinho da minha felicidade. Então eu vou devagarinho. Mas olhando as questões, principalmente em relação a essa enchente que aconteceram ontem, vários lugares alagados, e vários lugares, várias pessoas aí perdendo os seus bens e se frustrando, né? Algumas pessoas, as mesmas pessoas que foram atingidas na enchente anterior, infelizmente, quase todas que foram atingidas foram atingidas pela segunda vez. Pessoas que compraram seus móveis de novo, no crediário, enfim, financiaram, acabaram perdendo de novo e algumas não tinham pago nem a primeira prestação. Então é uma situação bem complicada e a gente vê que os problemas não param por aí. Eu sempre olhei para a questão social no que diz respeito a drogas, violência, prostituição. O meu olhar é mais cirúrgico nessa questão, né? Sempre olhei para isso, vivo em prol disso. Sou pastor de uma igreja sadia, com famílias sadias, mas também sou líder de um projeto que só lida com essas questões dramáticas, questões bem difíceis. E questões que implicam sempre em colocar o coração, e não somente a razão, mas em função disso, eu gostaria de fazer um apelo aqui. Um apelo para os nobres vereadores, colegas, para que a gente olhasse as questões políticas, sim, e com certeza vocês estão muito inteirados nisso, alguns muito experimentados, anos, tem um cabedal de conhecimento muito grande em relação a isso, mas que a gente pudesse começar, vamos trocar. Eu sou muito do coração, então eu preciso dessa questão política, do discurso, dessa questão mais tecnicista,
que vai ser uma luta para mim, mas eu vou conseguir. Mas vamos trocar um pouquinho. Eu gostaria que os meus nobres colegas também recebessem um pouquinho do coração. E eu sei que alguém pode subir aqui e dizer, mas quem disse que nós não temos coração? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que os problemas são muitos. A droga, a violência. Muitas pessoas têm tudo para ser feliz. Tem um bom trabalho, tem uma boa casa, tem um bom carro até, que isso não traz felicidade, mas ajuda. Mas tem alguém drogado na família que acaba com toda a felicidade da família. Alguém que se prostitui, alguém que é viciado no álcool, um pai que é ausente. Enfim, os problemas são muitos. Eu quero participar, sim, dos projetos que diz respeito à sociedade, aos bairros, à pavimentação. Eu estava olhando a folha ali, várias indicações, requerimentos em relação à pavimentação, à estruturação, né, da infraestrutura dos bairros. Isso é importantíssimo. Quero estar para fazer parte, quero colocar projetos em relação a isso. Mas não esqueçam das questões sociais no que diz respeito à prostituição, às drogas e à violência, que tendo toda a pavimentação, toda a infraestrutura, tendo trabalho, tudo isso é magnífico, é importante, é fundamental. Mas se não tivesse esse ambiente familiar, onde as pessoas possam viver sem prostituição, sem drogas, sem vícios, tudo isso vai acabar dando em nada. Eu conheço muitas pessoas que têm tudo isso, estão se suicidando ou tomando antidepressivo para poder sobreviver. Então, eu gostaria de fazer esse apelo e obrigado a todos. Vereador Ivan dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha hoje, a imprensa. Senhor presidente, eu sinceramente não entendi a posição do vereador Lauro Pirola a partir da falação do nosso colega vereador Douglas Matos, que fez uma citação sobre o que anda ocorrendo no Brasil a respeito dessa questão da ação de alguns políticos, né, e as ações que tem tomado a justiça a respeito desse assunto. E aí, quando se fala em harmonia, vem o vereador Lauro Pirola e faz um ataque direto, né, apontando para um determinado ex-prefeito e para este vereador, né, possivelmente pela sua atitude naquela oportunidade. Se o senhor quiser recorrer à fita e ao áudio da época, o senhor vai ouvir claramente que lá o tempo em que o vereador... Isso, eu estou falando da prestação de conta, vereador Lauro Pirola. O tempo que o vereador Vânio, na época, quis se manifestar, o tempo dele já tinha passado. Então não tem o que discutir, basta verificar, né, o áudio daquela sessão, que eu tenho plena certeza que o tempo dele já tinha passado, então não foi feito nenhum atropelamento naquela sessão. E a questão, né, desse prefeito Décio Góes, que teve o seu processo de julgamento e a sua cassação, ou seu impedimento de administrar a cidade de Criciúma por um segundo mandato, que a população assim o fez, ele teve lá o seu julgamento e pagou essa conta, mas foi, até o presente momento, também não teve o julgamento do processo do mérito. Diferente do que está acontecendo hoje, aliás, aconteceu ontem. E é bom lembrar também que se está acontecendo um julgamento, é porque alguém provocou a justiça. E quem provocou a justiça, naquela oportunidade lá, que entrou com ação contra o atual prefeito, foi o PMDB. Não esqueçamos disso. Claro que agora o PMDB recuou, mas o Ministério Público tomou para si a responsabilidade de tocar em frente o julgamento. E é bom lembrar também que ontem, embora não tenha terminado todo o processo, houve um julgamento e houve, né, o prefeito teve seus direitos políticos cassados, suspensos. Então, se teve uma ação lá que cassou, ou cassou os direitos políticos do prefeito, desse prefeito Décio Góes, e impediu dele de administrar mais 4 anos,
Esse que está aí não é de muito diferente, não. Pois não, vereador? Bem rápido, vereador Camisa, só para dizer o seguinte, para relembrar, eu não estava na sessão que votou as contas do ex-prefeito da Góes, mas eu tive que sair, não sei porquê. Mas eu quero dizer que o parecer do Tribunal de Contas era pela legalidade. Estava tudo certo. Pela aprovação. Pela aprovação. A Câmara só aprovou o que os técnicos do Tribunal de Contas recomendaram. E como esse minuto aqui, rapidinho, vereador Camisa, é o horário político, ele é livre para manifestação, como o nome diz, da política. E evidentemente que é sobre todos os jornais de hoje que o fato está colocado. Eu não estou inventando nenhum fato. Aliás, muito sério, né? O prefeito da cidade, mais uma vez, está sendo penalizado por práticas abusivas. Não sou eu quem está dizendo, e aliás também não está julgado, né, senhor Lauro? Porque o relator pode mudar o voto pela absolvição, não sou eu que vou dizer, eu não disse que ele está cassado, que vai ser absolvido, aliás, eu fui muito claro, muito leve nas palavras, tentei falar com responsabilidade, não foi, vereador Vampiro? O senhor acabou de me dizer aqui que o relator de fato pode mudar o voto, e pode mesmo. Agora, se mantiver o voto que ele já deu, é bom que se diga que está aberto espaço processual para o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, com o voto divergente. Então já estaria cabendo a possibilidade de um Ministério Público que está pedindo uma penalização mais forte do que a do relator, fazer o recurso ao TSE. E eu só fiz um link para o TSE, porque no que eu assisti no julgamento do governador Cássio Cunha Lima, é muito forte, muito contundente, abre os jornais de hoje, de todo o país, para ver que as posições do Tribunal Superior Eleitoral não perdoam nenhum desvio. Então, vereador, de fato existe um julgamento, alguém denunciou, né, e o atual prefeito também está na iminência de ser cassado, sim, né, por conta de uma ação que ele cometeu naquela oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Romana dispõe de 5 minutos. Vai sempre ser assim, né? Abaixando o microfone. Boa noite a todos. Continuando naquela meta que eu havia feito na primeira sessão ordinária, gostaria de apresentar, então, mais alguns primeiros visitantes da nossa Câmara Municipal. Juraci Dias e Diogo Fernandes, sejam bem-vindos. Jackson Fernandes, Agnaldo Ramos, Mauri Borges. E aí temos alguns visitantes que certamente já estiveram aqui, tinham vereadores em casa. Giovana Tasca e Eduardo Tasca, muito bem-vindos. Também Zé Canto, né, que tinha uma vereadora em casa. E aí temos mais amigos aqui que já estiveram aqui ou que estão aqui pela primeira vez e que eu desconheço. A vocês também, a nossa saudação e sejam bem-vindos. Eu gostaria aqui de falar sobre o que a vereadora Tati comentou. E eu agradeço, Tati, essa tua preocupação de tratar desse assunto da defesa civil. E eu já peço de antemão que os demais vereadores possam ajudar a levar esse assunto adiante, porque é muito sério. A nossa defesa civil, como ela está definida, ela não está em acordo com uma lei federal de 2005 que estabelece um novo sistema de defesa civil no país. Então nós precisamos aqui de uma coordenadoria da defesa civil. E essa coordenadoria ela tem uma estrutura definida, está nessa lei federal. E se nós tivermos essa coordenadoria definida e estruturada, se tivermos aqui um Fundo Municipal de Defesa Civil, nós podemos ter recursos que não venham só do município, podem ser provenientes de termos de ajustes de conduta, de empresas que podem depois descontar no imposto de renda. Nós podemos ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de recursos humanos para que o trabalho de prevenção seja feito. Vereadora Tati, tem um estudo que mostra que para cada $1 que não é gasto na prevenção, no que diz respeito à defesa civil, são gastos $75 na resposta. Então, é um absurdo a gente esperar o desastre para depois correr atrás. Então, muito obrigada por essa tua atenção e esse zelo, e eu espero que, então, possamos encaminhar esse assunto adiante. E, em função da chuva ontem, nós não pudemos realizar plenamente o lançamento do projeto Espaço do Artista no meu gabinete. Então eu convido a todos que estão aqui depois da sessão, se quiserem conhecer o Espaço do Artista, a gente vai homenagear a cada mês um artista local, de Criciúma e da região. E lá vamos exibir e divulgar as obras desse artista. O homenageado deste mês é o escritor Ivonilson Magalhães. Então se quiserem ir até meu gabinete após a sessão, todos os vereadores estão convidados,
como funcionários da casa e todos vocês aqui presentes. A gente vai servir lá um pequeno coquetel, enfim. É só uma forma de valorizar a prata da casa. Gostaria aqui também de falar um pouquinho a respeito dessa questão política, né? Eu não sou advogada, nós temos 2 advogados e conhecedores da lei aqui, um estudante também de direito, eu acho, talvez tenhamos até mais. Mas, analisando essa questão toda, esse contexto da nossa cidade, hoje eu vi um comentário muito pertinente. Eu ouvi que nesses tribunais, eu acho que assim acontece em toda instância onde a justiça atua. Nós vemos juízes, desembargadores, ministros com posições opostas, contrárias. Ao mesmo tempo que um defende uma posição, vereador Toninho, outro defende uma posição contrária. Não sei se algumas das nossas leis são ambíguas e dão margem para essas interpretações tão diferentes. O fato é que realmente o parecer do relator, ontem, com respeito ao prefeito Clécio Salvaro, pode ser, ele pode ser muito diferente dos demais, dos que virão, ou não. Então, como nós não sabemos como essa interpretação da lei vai ser, o fato é que existe um contexto de novo político intranquilo e nebuloso na nossa cidade, e quando posições políticas forem aqui comentadas, a gente tem que ter a tranquilidade de saber ouvir, de saber entender que são pensamentos diferentes, e se for o caso, de manifestar também o nosso pensamento divergente, mas saibamos fazer isso. Eu sei que é uma arte, eu tenho certamente que aprender, eu só estou começando, mas que essa casa seja do debate, sim, seja das ideias diferentes, mas também seja do respeito. Eu acho que isso vai nos engrandecer. Muito obrigada a todos. Vereador Círio dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Saudar o presidente, os senhores vereadores, vereadoras, o público em geral. Saudar os meus amigos aí, Felipe e o Didi. Vieram hoje apresentar, quem diria, o 14 aqui, falando para vocês, né? Os criciumenses. Eu, como líder de uma comunidade chamada Morro Estevão, fui eleito para esta casa. Quero dizer a vocês que político deve ser eleito para trabalhar, e a gente vê assim políticos que só vê o mal dos outros, só falam em cassação. Eu acho que isso aí, eu não concordo com esse tipo de... As leis deveriam mudar. Eu, se for candidato de novo, nem santinho vou fazer, eu acho. Não, nem placa, não vou fazer mais nada. Que é proibido, tudo é proibido. A gente vê para acertar as contas aí, né? Como é um trabalho. Então, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente, se botar uma placa lá e não pedir para o dono ir lá me denunciar e me caça. Então, eu vejo assim que as coisas não são assim. Eu acho que o político tem que ser eleito para trabalhar, e não... Se o povo confiou em votar, eu acho que tem que deixar ele trabalhar. Não concordo, porque não teve aqui nas outras administrações, mas eu acho que coisas passadas, passou, vamos pensar, nós vereadores, vamos pensar em trabalhar e vamos pensar em futuro, num futuro melhor para Criciúma. A gente vê que as coisas, eu até nem saio mais de casa, porque todo mundo pedindo uma coisa e pedindo outra, e fica difícil, né? Pô, Círio, como é que é? A minha rua não vai arrumar? Não, mas é uma verdade. Eu sou uma pessoa de bem e eu tenho vergonha. Vou chegar e o cara me malhando o pau? Não. Vamos esperar mais uns meses. Depois vamos, né? Como for prometido de vender o maquinário velho e comprar um maquinário novo, quem sabe nós temos condições de arrumar as nossas estradas. Que a gente vê, eu trabalho mais na Forquilinha, a gente vê o município de Forquilinha em todos os bairros. A maioria, quem conhece, é tudo asfaltado. O Camisa eu acho que conhece. E por que Criciúma não? Falando com um amigo hoje,
do meu partido, trabalhando numa sessão lá, disse que na sessão deles que trabalhava era 58 pessoas. E sabe com quantos eles estão tocando? Ainda sobrou para limpar o jardim ontem à tarde? Com 14. Aí não dá para fazer pavimentação, não dá para fazer nada para o povo, né? E sobre a cheia, eu quero fazer um apelo aqui que culpados não são aqueles que estão lá, não. Culpados somos nós. Nós somos culpados. Se nós somos políticos, sabemos que lá não deve ser feita uma casa para morar, não tem que deixar. Toda cheia que dá toda a vida é o mesmo problema. Isso aí a gente vê anos, passa anos. Então eu acho que uma prefeitura tem que ter seu planejamento, ver onde o povo deve morar e não deve morar. E se der mais uma cheia amanhã vai acontecer a mesma coisa. Aí vai comprar móveis novos de novo, não paga nenhuma prestação e está lá de novo. Tem que plantar arroz, é isso aí, ó. Está bem certo isso aí. Então eu vejo que as coisas estão começando bem. Eu acho que estão começando bem, só que a gente está esperando, né? E todo político acho que tem que trabalhar e fazer alguma coisa. Espero que os meus companheiros façam a mesma coisa que eu penso. Vamos trabalhar, porque essa cidade precisa muito. Como disse na última sessão aqui, essa Criciúma nossa está dormindo já faz uns 15 anos. E a gente vê aí que Içara, há 10, 15 anos atrás, era o dormitório de Criciúma, né? E hoje, o que é? Criciúma é dormitório de Içara. Mora em Criciúma e trabalha na Içara. Então, eu acho que nós temos que mudar. É isso aí. Obrigado. A palavra o vereador Antônio Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, demais pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu não ia nem subir na tribuna hoje para falar, mas devido à falação anterior, eu vim fazer algumas observações. Sobre cassação, primeiro, que eu no PMDB eu era contrário ao processo de cassação. Por quê? Porque quando aconteceu aquele fato que ocorreu com o Décio, certamente nós tivemos, o PMDB, um desgaste muito grande. E tivemos um maior quando entramos novamente contra o Salvador. Esse reflexo que nós tivemos nas urnas, que nós ficamos em terceiro lugar, foi reflexo desses atos. Eu sempre disse isso no partido. Eu acho que nós temos que trabalhar, fazer o partido e se organizar. Com referência à enchente de ontem, eu acompanhei todo o processo lá no nosso bairro, foi bastante prejudicado, o bairro Próspero. E aí eu me lembrei assim, o Clésio disse que ia dar o choque de gestão. Ele está levando o choque. Não, mas é sério, ele está sendo assim, o que está acontecendo com ele é terrível. Porque tudo que está acontecendo no governo dele. A enchente no dia 3 de janeiro, a escola pegando fogo lá para Jesse, na Santa Luzia interditada a escola lá. Ontem o processo, e com que a gente imaginava que não ia ocorrer nada, né, que a gente torcia para que não acontecesse, que torce, né, Tati? Isso. Porque nós não queremos isso. A cidade nossa tem que caminhar. Em função desses detalhes aí, a cidade começa a parar. E Só uma parte, rapidinho. Hoje eu estive com o secretário Abraão, vereador, e na expressão facial dele a gente já vê o cansaço mesmo, porque é um envolvimento muito grande, emocional, e de fazer a coisa acontecer. Tu entrou numa administração querendo realizar o que tem para realizar, e com tudo isso acontecendo, então assim, por isso parabenizei toda a equipe do Executivo, porque tem se demonstrado com muito empenho. E o prefeito está levando choque mesmo, mas acredito que lá na frente as coisas vão caminhar. A gente vai torcer para isso e pedir para o pastor Gerves dar uma benção, né? Porque realmente a coisa começou a acontecer no governo dele
E a Criciúma não merece isso. Nós merecemos muito mais. E vou torcer que daqui para frente tudo se resolva, né? E que comece a acontecer tudo de positivo e não de negativo. E torcer realmente que o processo que está transcorrendo na Justiça, que a Justiça realmente, ela que tem que julgar, tem que analisar. A Romana foi muito feliz quando ela colocou que existe várias interpretações quando vai se julgar alguma coisa. Não dá para se entender isso. Então, que se entende, né, Romana? Que às vezes tem jeitinhos. Né? É isso que começa a girar na cabeça da gente. E dizer assim também que, com certeza, eu vou torcer que isso não aconteça, a cassação do Clésio, até para o bem da nossa cidade e para a continuidade disso que ele pretende fazer. Seria isso aí, senhor presidente. O vereador Edson declina. O João Fábio dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores e vereadores, né? Primeiramente, queria parabenizar, né, o Toninho da Embralite, que fez aniversário terça-feira, não convidou nós para a festa, tá? Mas não tem problema. A Romana fez ontem, mas está convidando nós para um coquetel hoje. Tá, Romana? Meus parabéns de coração, e o Toninho, eu vou dar parabéns na hora que ele pagar a festa para nós. E, ô Douglas, o nosso vereador Douglas, entendia a tua colocação, é uma preocupação mesmo. Eu sempre fui pela legalidade das coisas, né? E a gente está vendo que os tribunais, não só eleitoral, mas os outros tribunais também, parece que estão enxergando as leis. Porque antigamente parece que tudo se passava por cima das leis. Nós temos 2 advogados vereadores, e eles sabem disso. E, né, quando a gente contrata alguém para defender, vai defender da lei, e o outro vai tentar, né, desobstruir a lei, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que se tiver feito alguma coisa de errado, não somos nós, vereadores, nós que vamos discutir, né? Porque nós não temos competência de discutir uma coisa que é lá na frente, lá nos tribunais. É preocupante, é. Mas, do vereador Lauro, vamos, harmonia dentro do executivo, eu acho que nós vamos pensar em construir Criciúma. Construir as coisas boas para Criciúma. O que passou, passou. Né? A gente já esteve dentro da fazenda, não vamos sair daí metralhando ninguém. Eu acho que não somos nós que temos a capacidade de julgar e nem de condenar, inocentar as pessoas. Entendi muito que o nosso nobre vereador Douglas quis colocar. Que a gente tem que tomar cuidado, Ciro. Nada é proibido. Tudo pode se fazer dentro da lei. Né? E não te preocupa também, o vereador Ciro, se vai fazer fila na tua casa, porque só vão quem tem. Né? E na tua declaração do imposto de renda, doutor Ciro, tu é que mais tinha. Então nós vamos lá, daqui a pouco nós que vamos lá. Então é isso, eu só queria, né, colocar isso, agradecer o nosso pessoal, meus amigos também, que na primeira oportunidade não agradeci pela minha eleição, e agradecer aos assessores todos de vocês, né, que estão sempre aqui com a gente, e os nossos funcionários da casa, que não conheci todos ainda, né, que a minha atividade quase não dá para vir aqui durante o dia, né, porque também trabalho, e dizer para vocês que tem um carnaval, né, esses feriados, né, pastor Jefferson, que a gente sabe que carnaval todo mundo acha que é folia, mas tem gente que se resguarda no espiritual, né? Espero que esse carnaval, nós vereadores, né, tenha consciência de pensar um pouco, né, o que vai ser esses 4 anos para frente. Eu acho que nós temos muita harmonia, muita compreensão. Vamos discutir, sim, dentro de uma, né, dentro de uma sadio, né? O Camisa, às vezes, assim, eu vejo que é meio, quer brigar, não precisa, né? Vamos então ter um carnaval muito bom, tá? Obrigado, senhor presidente.
O vereador Luiz Fernando dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadores. Boa noite ao público presente. Enfim, não vou entrar no mérito de cassação das belas palavras que o advogado e vereador Douglas fez. Não vou entrar no mérito das inundações que assolam a nossa cidade. Mas eu vi alguns atos do Poder Executivo que realmente me preocuparam. Na verdade, eu entendo que a beleza física é muito importante dos jardins, mas existe uma coisa muito mais importante, que são as praças públicas. Quando da venda da Praça Cincinato Naspolini, na qual esse vereador fez um voto favorável, mas colocou 2 emendas, uma das emendas resguardava aquele valor numérico auferido no processo licitatório de venda para que fosse investido nas praças públicas, como uma medida compensatória. E nós temos na cidade de Criciúma algo muito complicado. São quase 50 dias sem manutenção nas praças públicas. São brinquedos onde as crianças estão com risco iminente e a toda prova. A Praça do Congresso está 50 dias sem a máquina de oxigenação ser ligada, com um possível criador de dengue. Enfim, eu entendo que a beleza física da entrada da Avenida Centenário, paisagística, ela é muito importante. Mas se o funcionário está lá, eu entendo bem, líder de governo, Tati, que poderia ser deslocado para um local que, na realidade, traria segurança também do município. Eu acho que isso que é importante. Eu circulo na Praça Maria de Assis Góes, circulo na Praça do Congresso, a GIAC no Sônego, vereadora Romana, está realmente sem nenhuma assessoria do Poder Público Municipal. Eu acho de suma importância, na realidade, que essas praças tenham, emergencialmente, uma manutenção. Por isso que eu fiz aquela emenda, porque às vezes se fala em valor numérico, em valor numerário, que não tem. Por isso que eu fiz aquela emenda da venda, para que se fosse de medida compensatória, que ela fosse utilizada como na Praça do Comerciário. Um anseio antigo, é o bairro mais populoso do estado de Santa Catarina e não tem 10 metros quadrados de praça pública para as crianças. Então eu acho que isso, na realidade, líder do governo, merece um atendimento especial nosso. Por isso estou também fazendo um requerimento, estou analisando com mais cautela, estou passando nas praças públicas, analisando, no Tereza Cristina, por exemplo, são 4 caminhões de areia, resolve. Eu acho que praça, pastor James, é importante. Praça tira a criança da droga. Praça tira a criança do álcool. Praça é lazer com a família. Eu acho que isso é muito importante. Então eu não queria entrar no mérito, mas eu queria que de antemão, a líder de governo, já levasse essa mensagem e que, na realidade, os periódicos locais também, durante essa semana, fizeram uma ampla divulgação. Então eu acho que remediar, esperar, eu acho que poderia ter um cronograma já. O secretário Abraão, que é muito competente, diga-se de passagem, do anel viário, da malha viária, poderia já, na verdade, dar uma atenção especial, porque realmente eu vi e fiquei muito preocupado. Inclusive, tinham filhos de crianças que trabalham na Câmara de Vereadores e mostrando, olha aqui o prego, olha aqui não sei o quê. Realmente um descaso total. Não vamos entrar no mérito se é da gestão A, B, C. O governo governa nesse momento. Então eu pediria uma atenção especial nesse quesito, porque realmente é caso de saúde pública, é caso de segurança. Criança, na verdade, quando vai para a praça tem que ter segurança. E a segurança eu não estou dizendo nem do homem físico do lado, nem da fiscalização eletrônica. Eu estou dizendo uma segurança dos brinquedos, da manutenção, da lixeira com prego aparecendo, enfim. Eu acho isso muito mais importante nesse momento. Eu acho importante a oxigenação. Quem viu ontem as cheias que passou na Praça do Congresso, transbordou toda aquela água daquele lago que está parado há 50 dias sem uma máquina de oxigenação. Realmente, os moradores já estão preocupados com a dengue ali naquela área. É uma área nobre da cidade. Mas tem outras áreas também, vereador Toninho, como lá na Brasília. A Praça da Brasília está num descaso total. A Praça do Trabalhador, a gestão passada colocou uma iluminação, mas na verdade a iluminação não teve mais nenhum tipo de equipamento, na realidade, para usufruto, não teve um monitoramento de técnicos para que a praça fosse utilizada de uma forma mais agradável. Eu também gostaria de desejar a todos um bom carnaval e que todos também tenham a oportunidade de passar no Memorial do Metropol, que foi instalado e vai ter uma feijoada do Carneiro no sábado. Eu estive já lá no Memorial do Metropol e é uma herança que nós temos e nós temos que cultivá-la. Então, parabéns à presidente do bairro que fez isso. Enfim, aqueles que vão aos retiros também, que vão, tem um Caravaggio muito grande, o vereador Edinho está ajudando lá, o pastor, esse evento que vai ter lá. Então, enfim, que todos tenham um bom carnaval e que tenhamos aqui bons trabalhos na quinta-feira. Muito obrigado.
Vereador Zilli, com a palavra, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero saudar aqui o meu amigo Jaziel, Mauri, Agnaldo, Eduardo Tasca, viu? Eduardo Tasca, meu amigo Eduardo Tasca, que estava aqui presente. E mandar um abraço ao seu pai, Edi Tasca, que foi vereador deste município. Foi quando comecei a me envolver na política, quando votei pela primeira vez. Eu comecei a fazer política junto com meu pai, pedindo voto para o seu Edi Tasca. Então, que leve nosso abraço fraterno ao seu Edi Tasca, né? Realmente foi vereador deste município. E dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que os processos deixam que os tribunais decidam por lá, né? Na primeira, segunda, terceira instância. Deixa eles pensarem, decidirem por lá. E nós vamos nos preocupar com a nossa cidade, preocupar com a nossa cidade da forma como está. E o Rio Criciúma, se você olhar as manchetes nos jornais de hoje, caos em Criciúma, Criciúma inundado, e foi 2, 3 horas de chuva só, apenas, graças a Deus. Porque se fosse mais, teríamos muito mais prejuízo. E eu tentei buscar junto às nossas leis municipais, leis federais, estaduais, o limite, né, de construção às margens do Rio Criciúma. Porque eu não considero um Rio Criciúma, ali é um esgoto aberto, um céu aberto. Porque o rio tem a largura de 2 metros, ou de 3 metros, ou de 4 metros. Aí que está o problema, está totalmente assoreado. Eu me lembro que no ano passado, o prefeito Antonelli, junto com o pessoal da REC e os secretários, foi feita uma comissão para trabalhar o desassoreamento do rio Sangão, né, juntamente com a Unesc, e que deve voltar à tona urgentemente, vereadora Tati, porque senão Criciúma vira caos qualquer chuva. Porque o que acontece? As bocas de lobo entupidas, né? E muitos gargalos. Eu anotei alguma coisa aqui, fiquei conversando com algumas pessoas, alguns técnicos, né, engenheiros, que é necessário criar uns bolsões em volta da extensão do rio Criciúma, onde o rio tem 2 metros, vereador Douglas Mato. Faça 3, 4, 5, 6 metros de largura. Então, e façam um muro de contenção, porque aí vai facilitar com o quê? Com que existe mais espaço físico e a água não consegue subir, né? Então, acho que nós temos que pensar, aproveitar agora, né? O doutor Luciano, promotor público, está fazendo um levantamento, né, ao longo do rio Criciúma, para ver as irregularidades. Mas isso aí a gente vê o rio Criciúma com construções a menos de 3 metros, 2 metros, 5 metros, construção em cima do rio, canal celular feito em cima do rio, e não faz muito tempo não, 5, 10, 15 anos atrás. E tem uma lei federal que é de 89. Existe uma lei municipal, né, que dispõe sobre parcelamento, que fala em 15 metros. Mas eu vejo assim, eu acho que se existe algum empreendedor que queira fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde possa ele largar o rio Criciúma nesse gargalo e, em troca, construir um muro de concreto realmente para segurar e construir a menos de 15 metros, ou colocar 5 metros, 10 metros, conforme o projeto. Eu acho que nós temos que começar a pensar dessa forma. Ou criar, vereador Douglas, quem sabe, um fundo para o rio Criciúma. De que forma? Cobrar uma taxa, porque essas construções em cima, tem muitos pilares que estão em cima do rio Criciúma. Então, sobre taxar, de alguma forma, de criar um fundo financeiro exatamente para isso, para que o Poder Público Municipal possa, com iniciativa privada, fazer esse trabalho de ajudar a desassorear o rio Criciúma. Eu acho que é dessa forma que nós temos que começar essa discussão, vereador Luiz Fernando, juntamente com os segmentos aqui, e fazer esse debate quanto antes e buscar recursos
no governo federal e no governo estadual. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 009/09. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. Drenagem de esgoto a céu aberto na rua Giacomo Perucchi, bairro Tereza Cristina, neste município. Salas das sessões, 17 de fevereiro de 2009, autoria vereador Luiz Fernando Cardoso. Indicação número 010/09, senhor presidente. Requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. Que o setor competente da municipalidade providencie a pavimentação da rua Nereu Alfredo Vilaim, no bairro São José, tendo em vista a impossibilidade de tráfego dos veículos na mesma. Sala das sessões, 17 de fevereiro de 2009, autoria, vereador Luiz Fernando Cardoso. Indicação número 011/09. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. Devido às grandes reclamações dos moradores do distrito do Rio Miner e bairros arredores, solicitamos ao secretário de Saúde que se estenda o horário de atendimento da Policlínica do Rio Miner até às 22 horas, com seu corpo médico, que hoje funciona das 7 às 19 horas, pois quando precisam de atendimento, depois das 19 horas, os mesmos têm que se deslocarem até as 24 horas do bairro Boa Vista ou Próspera. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, vereador Lauro Pirona. Indicação número 012/09. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo as seguintes medidas de interesse público. Que se proceda com urgência a pavimentação asfáltica ou com lajotas da rua Ângelo Colombo no bairro Rio Miner, pois a mesma se encontra intransitável. Que se proceda ao complemento asfáltico na rua João Manuel Machado, que liga o bairro Colonial com sede do distrito do Rio Miner, a extensão é de aproximadamente 900 metros. Esta obra vai tirar o fluxo de trânsito pesado da Grande Rio Miner e a população está aguardando o término desta obra há aproximadamente 20 anos. Sala das sessões, 18 de fevereiro de 2009, autoria vereador Lauro Pirona. Indicação número 013/09. Requer a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Que a Secretaria Municipal do Sistema Viário providencie a pavimentação da rua Dalcísio D'Agostin, atrás da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Filho do Mineiro, visto que é a única rua da região sem devida pavimentação, além de ter pouca extensão. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2009, autoria, vereadora Tati Teixeira. Indicação 014/09. Requer a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Que o setor competente da municipalidade restaure a iluminação pública na Praça Arnaldo, na Poli, no bairro Metropol. Tal reivindicação se faz necessária por medida de segurança para os moradores que por ali transitam. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2009, vereadora Tati Teixeira. Indicação número 015/09. Requer a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Estudo da Fundação de Meio Ambiente, a fim de avaliar a possibilidade de colocação de suportes o mais urgente possível nos galhos das árvores na Praça Arnaldo Napoli, no bairro Metropol. Tal solicitação se faz necessário, visto que as árvores presentes no local há muito tempo
tem muitos galhos caídos, dificultando a passagem de pedestres pelo local. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2009, autoria vereadora Tati Teixeira. Indicação número 016/09. Requer a mesa o envio de expediente à chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Retirada do depósito transitório do lixo localizado na Avenida Centenário, próximo à Terminal Central. Proximidades ao antigo Hotel Brasil e também Ícaro Turismo, paralelo à escadaria de acesso. O problema é que o recolhimento de lixo na área da Praça Nereu Ramos é feito a pé, pelos coletores e depositado naquele local, até que um caminhão da empresa passe para fazer a retirada. Assim, de segunda a sábado, o local transforma-se em depósito de lixo. Piorando a situação, os cachorros violam os sacos na busca de restos de comida provenientes dos restaurantes, e os catadores avulsos também deixam toda a área suja quando procuram objetos recicláveis. Além do mais, trata-se da avenida mais movimentada da cidade, por onde passa todo tipo de pessoa, inclusive visitantes de outros municípios, que sabem até possíveis investidores. Portanto, é importante que seja avaliado pelo secretário do Sistema Viário a urgente substituição daquele local por outro mais apropriado para a guarda provisória do lixo. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2009, autoria vereadora Tati Teixeira. Indicação número 017/09. Requer a mesa o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Que a Criciúma Trans proceda à pintura de faixa amarela, meio fio, e colocação de placa, identificando exclusivo viatura, no ponto 3 de táxi, ao lado da Catedral São José, no centro da cidade. Tal serviço se faz necessário, visto que o local é exclusivo para acesso de táxi e de viatura policial. Porém, sem a devida identificação, carros particulares também transitam e estacionam naquele local, dificultando a circulação dos serviços e também da segurança. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2009, vereadora Tati Teixeira. Indicação número 019/09. Requer a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com a presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Que a Secretaria Municipal do Sistema Viário providencie a pavimentação asfáltica da rua João de Faria Zilli e no ajuntamento na rua Basílio de Frontinho. A pavimentação das referidas ruas se faz necessário, pois além de serem de pouca extensão e grande circulação, todos os seus entornos já são pavimentados. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2009, vereadora Tati Teixeira. Indicação número 019/09. Requer a mesa o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal da presente indicação, sugerindo a seguinte medida de interesse público. Reparação da pavimentação da Rua Orleans, especialmente no trecho da curva próxima à casa número 310. A manutenção se faz necessária com urgência, visto que a localização e o tamanho dos buracos tornam a travessia perigosa para os pedestres, podendo ocasionar danos aos veículos que transitam no local. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2009, autoria vereadora Tati Teixeira. Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Terminado o grande expediente, e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando a questão de ordem cedida à vereadora Tati Teixeira. Só respondendo um levantamento que o vereador Toninho fez na última sessão, em relação à ida da secretária Giovânia a Florianópolis, e o vereador colocou muito bem a importância de nós, enquanto vereadores, estarmos participando também deste momento. E o vereador colocou como se ela fosse, naquele momento, em busca de recursos, né, e que nós poderíamos estar dando suporte para ela em relação a isso. Então, conversei com ela, e ela passou que, na verdade, era um encontro, né, do movimento Moradia Digna, onde
Isso, na Assembleia Legislativa, onde naquele momento foram em busca de assinaturas dos deputados para que a ação social tivesse não recurso, mas a participação nesse projeto. Inclusive, a secretária não estava presente, ela não pôde ir no momento, né, a Florianópolis. Então, só para informá-lo, mas coloquei para a secretária a importância de que, nos momentos onde a gente, enquanto vereadores, né, possamos colaborar, ela nos chame nesses momentos. Então, só para esclarecer, tá, vereador? Terminando o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 26, corrente, quinta-feira, no horário regimental. Haja vista que na segunda-feira é ponto facultativo e terça-feira é feriado nacional. Boa noite a todos, vereadores, e bons carnavais. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De cartão foi o teu berço, de travessa é teu cantil. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul.